tecnologia que não tiver, que não for IA first, vai morrer. Tecnologia por tecnologia não supre mais nada. E você precisa caminhar e evoluir com a IA, porque hoje a tecnologia por si só, ela vai ser copiada. A grande pergunta que eu sempre trago na mesa é o que é o teu brilho? Essa questão de ajudar o teu cliente a tomar a decisão do futuro, pra mim é uma das coisas que vai diferenciar. No final das contas, ele tá comprando você. Ele tá comprando a confiança que ele tem naquelas pessoas que elas vão ser capazes de direcionar ele pra usar melhor aquela ferramenta. Porque pra mim, desde com IA, sem IA, se você resolve a dor de todo mundo, você não resolve a dor de ninguém. O conteúdo é o pilar da vez. Então, quanto antes você fizer, mais você vai estar na frente de quem não tá fazendo. Porque eu, Bianca, entendi que ou eu vou fazer, ou eu vou fazer. Ponto. O ponto pra você é, o que tá te travando, como tu quebra essa tua crença e como você coloca isso como uma prioridade. Essa onda de IA vai ser como um filtro. Então, imagina um filtro que não é um buraco muito grande, então se tu não se adequa àquele buraco, tu vai ficar pra trás. A tecnologia de modo geral, vamos lá, nem inteligência artificial, ela potencializa o cara que é bom, mas ele só tava precisando de uma chance, um caminho, uma ferramenta. Isso quer dizer que a galera mediana, a galera que não tem uma visão de mundo, que não tá conectado com Deus, que é morna. Não, cara, vai ficar pra trás. Qual que é o número do episódio? Tu lembra? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manual do Futuro, nono episódio, diretor. Nono episódio, quem diria? Estamos quase completando uns 10 episódios aqui desse podcast um pouquinho diferente. Aqui a gente, como eu sempre explico, não quer saber da história do nosso convidado, com todo respeito à história do nosso convidado. E essa convidada tem história, inclusive aqui nessa sala, presencialmente. Ela é mentora e estrategista de marketing, especializada em crescimento previsível para startups SaaS B2B. Hoje a gente vai tirar uma consultoria gratuita aqui, diretor. Há mais de 10 anos lidera estratégias que dobram faturamentos e constrói máquinas de crescimento, incluindo empresas que passaram por grandes M&As, como a Movidesk, aqui de Blumenau, quem é de Blumenau conhece, vendida por 600 milhões para a Zenvia, e a Smart Hint, para o Grupo Magalu, do Grupo Magalu. Isso, né? aí, isso aí. Fundadora da Águia Leão, eu acho esse nome muito interessante, depois tu explica pra gente esse nome aí. E do Growth Club, que ela já estava me convidando aqui para a próxima semana participar lá do Growth Club, a maior comunidade de marketing do sul do Brasil, e posiciona empresas para crescer de forma consistente e com alta performance. Minha amiga Bianca, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Coisa boa tá aqui. Que legal. De novo, né? Aqui. De novo, mais uma Depois vez. de quantos anos? Olha, faz uns 8 que eu não sento nessa sala. 8 anos. Essa sala aqui, tu estava falando, era a sala do RH? Essa sala era a sala do RH. Essa era a sala da ruim? Da primeira empresa que eu trabalhei. Antes da Movidesk. Que legal, que cara. História, né? Que história, que coincidência. Foi nostálgico, gente, entrar aqui. E a gente tava conversando antes aqui, a gente fez um semestre de marketing junto. Obviamente, ela se formou, eu não me formei, né? Não que isso tenha ajudado alguma coisa, principalmente nos tempos de hoje, mas tá lá no currículo, Tá lá no currículo, tá né? Lá. Que eu digo assim, se você for presa, vai pra uma cela especial. Eu não tenho essa vantagem. É isso. Ó, Bianca, eu sempre começo dando um kick-off aqui do nosso papo, fazendo já uma provocação de modo mais geral, assim, no âmbito mais geral, e a gente vai tocando o barco. Manda bala. E eu, como eu sou uma pessoa muito interesseira, eu quero fazer uma pergunta que também já me tira uma dúvida particular, porque afinal de contas esse podcast é sobre isso, é sobre esclarecer e juntar as pecinhas do futuro. Qual que é... Eu acho que qualquer pessoa que tem um SaaS hoje está meio que preocupado com o futuro, principalmente a questão da inteligência artificial e a possibilidade hoje de qualquer pessoa construir praticamente um SaaS em dias dentro de um cloud. O que o dono de SaaS pode fazer para se preparar para o futuro e qual é esse futuro do mercado de SaaS nos próximos anos? Conta pra gente. É a pergunta clássica e mais desafiadora ao mesmo tempo, Exatamente. Né? Vamos lá, André. Nos últimos anos, no passado, a inteligência... O SaaS era você simplesmente resolver uma dor muito forte no mercado. Então, para você ter um produto, você tinha que ter uma fortaleza muito forte em entender qual que era a dor daquele mercado e como é que a tua solução resolvia aquilo. Hoje, isso se torna cada vez mais forte com a IA. Então, a gente não deixa esse legado para trás, a gente traz isso junto. Só que existe uma coisa muito importante que, num lugar onde todo mundo consegue copiar o teu software, tecnologia por tecnologia, não supre mais nada. Então, o que a gente está começando a ver no mercado de SaaS? A diferenciação como principal ponto de evolução desse modelo de negócio
E toda tecnologia que não for IA first, vai morrer. E quando a gente está falando sobre inteligência artificial alocada a um produto, não é uma feature de inteligência artificial dentro de um produto que já existe. É como você remodela toda a tua tecnologia para que ela fale a linguagem da inteligência artificial. E eu acho que hoje é uma das maiores dores que, inclusive, os meus mentorados, porque hoje eu mentoro fundadores de SaaS, é o que eles estão vivendo na pele. Primeiro, porque você precisa estar cada vez mais próximo do teu cliente, porque você tem que estar muito forte na tese de resolver uma dor muito clara. Então, esse legado se tornou mais forte e mais verdadeiro ainda. E você precisa caminhar e evoluir com a IA, porque hoje a tecnologia por si só, ela vai ser copiada. Então, como a grande pergunta que eu sempre trago na mesa é o que é o teu brilho, né? Eu trago para as minhas palavras femininas aqui, eu falo, cara, onde tu brilha mais? Porque a tecnologia, qualquer um pode te substituir. Sim, virou uma commodity, né? Só que você como... sistema. Total, só que você como fundador, você conhece o teu mercado, você carrega um legado, você tem uma identidade. E as pessoas hoje, elas querem comprar sistemas que têm coisas embarcadas por trás, esse serviço embarcado por trás, sabe? E uma coisa que, inclusive, eu falei nas minhas redes sociais esses dias é que, com tanta informação no mercado, as pessoas estão demorando para tomar decisão. Elas estão tomando decisão com mais cautela. Não é que elas estão demorando, elas estão tendo mais cautela para saber se elas vão comprar do André ou da Bianca, sendo que a gente tem a mesma tecnologia. E aí eu acho que cada vez mais a gente tem que saber falar a linguagem de negócio com esses clientes. Porque se eu sei falar a linguagem de negócio, eu sei entender a dor que ele tá vivendo. Eu sei mostrar para ele o caminho do futuro. Eu sei falar para ele que a direção correta é direita e não é esquerda. E a tecnologia, ela vem como um meio. Então, eu falo que hoje, os times de vendas e os times de marketing, porque eles estão levando a narrativa para o mercado, eles precisam falar a linguagem do negócio. E a linguagem do negócio nada mais é do que você saber muito claro qual que é a dor do cliente e como que você ajuda ele a sair do ponto A para o ponto Z. Não dá mais para sair do ponto A para o ponto B. Então, essa questão de ajudar o teu cliente a tomar a decisão do futuro, pra mim, é uma das coisas que vai diferenciar. Afinal das contas, ele tá comprando você. Ele tá comprando a confiança que ele tem naquelas pessoas que elas vão ser capazes de direcionar ele pra usar melhor aquela ferramenta, enfim. Exatamente. É dessa forma que eu tô vendo o mercado de tecnologia, sabe? E aí, claro, quanto mais você consegue trazer isso atrelado a uma métrica de crescimento dentro da tua tecnologia, melhor você vai conseguir ajudar aquele cliente, né? De forma mais fácil. Porque a tecnologia, ela tem que ser um meio, mas você tem que mostrar pra ela qual que é a North Star Metric que ele vai ter quando ele tá usando o teu sistema, né? Então, você tem uma visão de futuro, é quase um serviço, né? Que você vai atrelar ali ao teu software. E o teu software tem que trazer uma métrica muito clara de valor pra ela, que quando ele usar, ele vai sair do ponto A para o ponto Z, porque hoje o teu software entrega essa métrica de valor, sabe? Essa North Star Metric, só para talvez para quem não é do mercado, é a direção final que a pessoa quer chegar, é o norte que ele quer chegar com o negócio dele, o objetivo final, é por aí, né? É por aí. Quer ver um exemplo claro? Eu acho que todo software, você precisa... É basicamente, vamos traduzir de uma forma melhor, o engajamento que aquela pessoa tem quando ela usa o teu sistema, ela engaja no teu produto, e ao engajar no teu produto, ela tem um resultado. Certo. Então, o cliente precisa visualizar aquilo, que quando ele usa, ele sai de um ponto A para um ponto B, e você precisa visualizar que quando ele tá fazendo aquilo, o teu sistema tá tendo valor para ele. Então, sei lá, o teu sistema faz orçamento para marcenaria, né? Então, você sabe que quanto mais orçamentos os teus marceneiros cadastrarem na tua solução e eles estiverem fechando mais negócios, porque o teu modelo de orçamento é diferente, mais você tá ajudando ele a gerar valor e você tá mostrando para ele que, ao cadastrar X orçamentos, você tem uma taxa de conversão final de X. Então, se você seguir essa metodologia que tá embarcada no sistema, você vai ter uma previsão de negócio de Y. Você diria que, deu pra pegar? Tu diria que o cara que vende SaaS hoje, então, ele tem que quase que virar uma consultoria também? O serviço tá muito forte no SaaS agora, sabe? Então, eu não digo que é uma consultoria. Eu acho que aqui cada um tem que interpretar pro seu negócio. Mas talvez a palavra aqui seja educação, André. Eu acho que a grande palavra da vez... Porque daí consegue escalar mais, né?
Eu acho que a grande palavra da vez é educação. Agora, Boa. o que é educação no teu negócio, cada um pode interpretar dentro do seu ambiente competitivo, da onde você brilha mais, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Um pouco da nossa história, eu estava comentando um pouco aqui contigo antes, né? Eu vim de um universo de empresa mais tradicional, depois tive agência, e agora a gente está um pouco mais nos últimos 1 ano e meio nessa área de sistema mesmo. O que eu percebi de lá para cá na área de SaaS específico? Deixa eu falar mais sorte que eu acho que vai ficar... O que eu percebi nessa área de SaaS de lá para cá? Cada vez mais eu percebo os SaaS mais preocupados em marketing do que só venda, como era a minha impressão, pelo menos de fora do mercado, antigamente. Antigamente era tudo sobre compra lead, tem um motor de vendas e boa. Hoje eu vejo mais um trabalho de founder-led growth, mais um trabalho de marketing, de comunidade em cima do SaaS. Eu acho que é uma preocupação que já está vindo também com relação a essa questão da inteligência artificial, dessa perda de diferenciação, né? Com certeza. Porque se antes a nossa máquina de crescimento era sobre gerar um trial ou gerar um cadastro, hoje isso não basta. Porque assim, da mesma forma que ele está gerando um trial na tua solução, ele está gerando em mais 10. Sim. E aí volta pelo fator de diferenciação, né? Então, que também conecta com a questão da educação. Então, assim, o que as pessoas querem hoje? Querem pertencer. E além de pertencer, elas querem encontrar algo, uma solução, que ajuda elas a enxergarem o próximo passo. É o futuro, é o que a gente está falando aqui. Então, de novo, quanto mais o marketing consegue trazer isso como uma narrativa, como um posicionamento do founder, como a comunicação da empresa, todas esses meios de contato entregam para o público que aquela empresa sabe do que ela está falando. Boa. E a tecnologia, para mim, daqui para frente vai ser um meio. É commodity, né? É só uma parte do negócio ali, né? Vamos lá, deixa eu fazer porque eu tenho um monte de pergunta para fazer nesse coisa, mas eu quero tentar amarrar um pouco. Manda. Que a minha cabeça fica Juntou aqui... 2 comunicadores. E Né? aí, não, e total. vamos ver o que vai sair. A cabeça fica aqui fritando. Vamos lá. Sempre quando eu vou fazer um planejamento para amarrar minhas ideias, eu tento colocar um ponto final no contexto ali. Tu diria que daqui a uns 10 anos, como que vai estar a questão de sistemas, de SaaS? Ainda vai ter esses SaaS que são genéricos, que vendem para assim, um Salesforce da vida, por exemplo, um Bitrix da vida, um HubSpot da vida, sei lá, sistemas que são para todo tipo de segmento, ou que a gente vai acabar meio que virando vários sistemas subnichados, ou, vamos lá, até para um ambiente mais extremo, onde não vai mais ter sistemas pré-prontos, vai ter IAs que automaticamente já montam um sistema para ti ali e customizam tudo para ti. Onde a gente vai chegar? Cara, eu não sei se eu sei te responder essa pergunta, tá? Vou trazer a minha visão aqui sem... Um chute, porque é o máximo que a gente pode fazer. Né? Eu acho que as empresas grandonas, elas não vão morrer, né? Óbvio, eu acho que elas têm muito poder de olhar o futuro com mas mais... tem muita base também que é difícil tirar dali, né? Vamos lá. Eles têm duas grandes vantagens justas. Vantagem número 1, é tanto o cliente na base que eles vão aprender com a base Sim. e se remodelar Sim. para o que o futuro está pedindo. E vantagem número 2 é que como eles têm muito dinheiro, muito market share, eles vão sempre estar à frente de todo mundo. Porque esses gigantes, eles estão ali para isso, para liderar. Então, acho que essa galera vai talvez seguir e vai ter um baita desafio para continuar nessas grandes posições. Cara, agora... Eu sempre acreditei na tese da verticalização do SaaS. É isso que inclusive, hoje eu trabalho com os founders na parte de posicionamento. Da gente encontrar um segmento, um nicho, aonde ele brilha mais. Porque pra mim, desde com IA, sem IA, se você resolve a dor de todo mundo, você não resolve a dor de ninguém. Boa. Então, isso eu falo há, 5 anos. Agora tá cada vez mais forte isso. Então, talvez... Os softwares que forem mais verticalizados, eles têm mais sucesso porque eles sabem resolver a dor daquele cliente de forma íntegra. E de várias pontas, né? E de ponta a ponta. Então, que conecta muito com o que eu falei sobre a dor, né? Então, pegando esse exemplo da marcenaria, tá fresco na minha cabeça porque é um mentorado meu. Cara, ele sabe o dia a dia de um marceneiro ou do segmento da movelaria. Porque a movelaria envolve marceneiros, envolve arquitetos, enfim... E aí ele sabe o dia a dia dessas 3 principais
pessoas, eu não acredito muito nisso, depois a gente pode falar se for Eu o também caso. não. Mas enfim, mas ele sabe o dia a dia dessas 3 pessoas Uhum. e ele sabe o que eles sentem de dor na pele. E o mais legal porque o dono tem uma marcenaria. Uhum. Então, ele consegue trazer essa visão dele para uma tecnologia onde é um meio. Ele consegue se posicionar no mercado porque ele fala de igual para igual com os marceneiros. E ele se posiciona na internet também? E ele é um fundador que se Vira posiciona na internet. Vira um influenciador daquilo ali que tem um ecossistema por trás. Exatamente. Então, a verticalização do SaaS, eu acho que ela tem uma estrelinha, assim, pra mim, nesse futuro. Uhum. Agora, o que vai acontecer? Uhum. É sempre assim... Esse da marcenaria acho que é legal, mas assim, tipo, dá um exemplo pra gente, talvez algum do mentorado teu, algum case que você viu de mercado, dessa verticalização, talvez, sei lá, pô, o cara tem uma empresa de educação pra esse nicho, tem o SaaS, tem serviço, tem... Tem várias Qual caso que tu viu, assim, que, pô, isso daqui vai de ponta a ponta mesmo, eu nunca vi nada tão fantástico. que não seja de tecnologia. Tanto faz. Deixa eu pensar aqui. É porque como eu vivo muito tecnologia, muito SaaS, né? Tá Fala fresco na minha do cabeça. que tiver mais assim. fresco na tua cabeça que tu viu, assim, demais. Porque, qual que é a minha... Qual o porquê da pergunta, assim? Eu tenho uma boa. Imagina o cara que tá assistindo e pensa assim, cara, eu tenho um SaaS, eu gostei dessa ideia do que a Bianca falou, o que eu posso fazer de algo complementar para começar essa verticalização aqui? Vamos lá, então. Pra responder essa tua pergunta aqui. A primeira coisa que eu instigo os founders é eles fazerem uma segmentação da base dos clientes que eles já têm, porque a partir dessa segmentação a gente vai conseguir identificar o cliente Boa. A, B, C e dele, Boa. A, B, C, e a gente vai descobrir ali na base dele onde ele brilha mais. E aí, o que é essa segmentação? Normalmente as pessoas definem o ICP ou o MQL por o cara que me paga mais, ou alguma vertente específica. O maior desafio é quando tu faz um score de vários units economics, de vários características e comportamentos. No B2C, essa análise se chama uma análise RFM. Para quem quiser procurar e trabalha no B2C, fica a dica. Eu traduzi isso para o B2B como RFM por quê? Recência, frequência e valor monetário. Boa. No B2B é o quê? Cara, se você tem 100 clientes na tua base, você pode transformar isso numa pizza e você vai ver que tem talvez uma fatia da tua pizza um pouco maior. Agora, como tu transforma isso em várias colunas do Excel ao ponto de entender que tenho 100 clientes, os segmentos deles são esses, o nicho é esse, o ticket que eles me pagaram é esse, o tempo que eles estão comigo é esse, o que eles mais usam do produto é isso. Então, você começa a entender esses 3 pilares e traduzir isso em colunas do Excel. Você vai fazer um score e usa o Cloud para isso. Antigamente não tinha, então tinha que fazer na mão. Quando você faz isso, você consegue descobrir o teu perfil de cliente A, B e C. Aí a gente cruza com o tamanho de mercado para saber se aquele mercado é grande o suficiente para você chegar onde você... Aonde que você consegue escalar com ele, né? E também, às vezes, você tem um propósito de crescimento que não condiz ao teu tamanho de mercado. Ou até condiz ao teu tamanho de mercado, só que o teu ambiente competitivo é um mar muito vermelho. Então, você tem concorrentes que são muito grandes, que têm market share muito grande. Então, tudo isso eu trago na mesa pra gente tomar a decisão sobre, cara, qual é a cadeira única que tu vai sentar? Porque pra você sentar naquela cadeira, você tem que olhar, sim, a tua base de clientes e definir aonde você quer seguir, talvez com essa verticalização. Às vezes é um segmento, às vezes são 2 ou 3, mas nunca mais do que 3. E vai depender bastante de mercado. E vai depender do tamanho do mercado e do ambiente competitivo. Boa. Eu lembro na época que a gente tinha essas discussões às vezes, porque antes de trabalhar com marketing B2B para empresas e tal, eu tive bastante tempo no mercado de lançamento e lá eu vivi bastante essa coisa de tipo assim, cara, você tem que escolher um nicho, focar nesse, e uma das resistências que geralmente a pessoa tem quando faz esse levantamento que você está falando é tipo, beleza, 30% do meu público tá nessa fatia aqui, em tese eu deveria verticalizar em cima disso daqui, mas pô, e os outros que eu vou abandonar aqui, como é que eu faço? O cara tem essa resistência porque ele acha que ele tem que vender para todo mundo, senão ele vai ficar perdendo dinheiro, vai deixar dinheiro na mesa. Como é que tu convence o cara a tomar essa decisão de focar e agora, talvez até trazendo um pouquinho para eu sou um cara meio teimoso nesse sentido também. Como é que tu convence o cara, tipo assim, pô, às vezes se tu tem um sistema aqui, aí se tu verticalizar ele para marcenarias, vai ser onde tu brilha. Mas às vezes o cara assim, cara, mas eu não quero focar só em marcenarias, eu gosto de atender todo mundo. Às vezes é um pouco do pessoal da pessoa também. Como é que lida com isso daí? Pra mim, posicionamento é abrir mão.
ponto. Então, o abrir mão vai fazer parte da visão do empresário. E aí, obviamente, os Units Economics, eles estão ali para te ajudar a dar essa direção. Então, nenhuma tese que a gente toma de decisão com os nossos mentorados, elas vão pelo feeling. Eu acho que também é sempre um score de coisas. O growth, ele é um score. Então, como eu vivo growth há muito tempo, a minha cabeça pensa growth toda hora. Então, assim, primeiro ponto. Para você se posicionar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Agora, se esse abrir mão é sair de 10 para 5 ou de 5 para 1, a gente vai ter que colocar nesse score todos esses pilares que eu comentei. Porque você começa a entender que esses dados, esse comportamento e o teu ambiente competitivo vai te dar segurança para a tomada de decisão. Talvez hoje tu só não fez essa tomada de decisão porque você não uniu esses fatores. E eu tô falando com tanta propriedade porque não é um ponto teu, talvez do teu ego ou da tua forma de enxergar o mercado. Essa é a parte mais desafiadora quando a gente trabalha com os founders. Porque é muito pessoal pro cara, às vezes, aquilo que ele tá fazendo. Exato. E aí, cara, eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que o grande também ponto é, mas se eu tiver um mercado maior, com mais segmentos, a chance de eu ganhar muito dinheiro é muito maior. E pra mim isso não me convence mais, André. Porque eu volto pra tese número 1. Enquanto você não conseguir falar com o cliente, com o dia a dia dele, com o que ele vive, com o que ele sente, você não vai chamar a atenção dele. Então, se tu fala com 3 mercados, porque tu tomou essa decisão, você tem que ser muito, muito bom e falar com os 3 mercados da forma igual. Senão, tu só tá investindo tempo e energia e dinheiro. Tu vai perder tua conversão, tu vai perder tua força de conversão, porque, naturalmente, teu script vai ter que ser mais genérico. Exato. Então, daí vem a tua estratégia. Não, Bia, eu vou separar em 3 segmentos, porque de tudo que tu falou, acho que faz sentido eu sair de 5 para 3, ou então eu vou focar nos 3. Cara, maravilha, não existe uma regra, né? Não precisa fazer isso da noite pro dia também, né? Exatamente. Mas o ponto é, se você definir que vão ser 3 mercados, ou você vai com força pros 3, ou você define percentual de cada um, porque senão a chance de você se perder nesse planejamento estratégico da tua comunicação, da tua narrativa, do teu posicionamento do mercado é grande. E vamos lá. Quando a gente fala dessa segmentação, a primeira coisa que vem na cabeça, muito provavelmente, é nicho, né? O mercado, a gente vai falando de um nicho. Eu vou atender clínicas, eu vou atender marcenarias, eu vou atender supermercados. Então a gente está falando de um nicho específico. Dá pra gente segmentar isso de uma forma diferente, que não seja especificamente um nicho de mercado? Vou dar um exemplo. Vou focar em inside sales. Vou focar em um processo específico e não em um nicho. Faz sentido? Eu acho que faz. Nunca veio na minha mesa, tá? Mas eu acho que o segmentar, ele também é um ponto de cada mercado. Então, assim... Porque daqui a pouco já vai ter também sistema pra tudo, né? Eu acho que uma forma a gente vai ter que começar a desdobrar as coisas. Cara, acho que a tua pergunta foi interessante. Talvez é como que a gente interpreta a palavra segmentação pro nosso negócio. Segmentar é o quê? Eu escolher uma tese que eu vou ser muito bom naquilo. Qual é? Pode ser mercado, pode ser um processo e por aí vai. Vou dar um exemplo da transição que a gente tem visto o G4 fazer no posicionamento deles. Sempre foi um posicionamento mais voltado para empresário de direita e tal, aquela coisa, mas agora tu vê que eles estão cada vez imprimindo mais disso daí. O G4 não nichou por segmento específico de coisa. Eles estão nichando pela mensagem, pela comunicação. Eles nicham por empresários de faturamento. Então, o ponto deles é, cara, tu tem que ser empresário, independente do segmento, mas tu tem que faturar pelo menos X. Porque eles sabem que a dor do empresário que fatura X é igual pra todo mundo. Exato. Então... E aí eles ainda fazem um corte ali eu quero pegar o cara que pensa mais ou menos parecido comigo, então eu já meio que... nicho um pouquinho, filtro um pouquinho mais na minha comunicação esse cara ali, e eu não preciso pegar um segmento específico, eu pego um pouco mais amplo, mas dentro de uma linha de pensamento, que é um pouco do que a gente ouve muito no marketing mais, principalmente marketing digital, dessa parte de influenciadores, que é a frase do você é seu nicho, né? Dessa coisa de tu criar esse ecossistema em torno da tua mensagem, daquilo que tu defende, então isso também faz sentido na tua visão? Pra mim faz total sentido, porque conecta sempre com a tese de que pra você crescer, você tem que ter um lugar para passar a tua mensagem. E esse lugar e essa mensagem, você tem que se conectar com alguém. E para se conectar com alguém, você precisa saber o que ela tá sentindo, vivendo, querendo. Então, é meio que uma cascata, assim.
Boa, boa. Não, eu faço essa pergunta, como eu falo, cara, eu sou interesseiro em querer saber as coisas também pra mim. Porque aqui a gente nunca definiu um nicho assim, e quando a gente tava desenhando os sistemas ali, o CRM e tal, surgiu muito essa conversa, essa discussão entre eu e o Paulo. Tipo assim, cara, vamos focar em algum mercado? Um dos mercados que a gente pensou muito em focar foi o de lançamento, porque eu vim dali. Então eu já tinha uma rede de relacionamento muito forte ali, que, cara, pra abrir mercado ali seria muito fácil. Mas não era o que brilhava o olho, assim, sabe? E também não me brilhava o olho segmentar, tipo, vamos focar em... Outra que surgiu foi, vamos focar em clínicas médicas. Porque, pô, é um negócio que tem, em tese, né, eu quero pensar, médico tem dinheiro e tal. Cara, eu não quero. Eu quero focar em... Eu quero ser mais amplo, focar em pequenas e médias empresas. E assim, é meio que um tiro assim, mais amplo. Só que o que eu penso? No futuro, a maior parte que você estava falando agora, as big techs e as empresas grandes de sistema, elas têm a tal do too big to fail, né? Elas já estão muito grandes para falhar e elas têm condições de contratar consultorias caras e de sistemas e fazer transições e tal. Quem eu acho que mais vai sofrer nessa fase de transição dos próximos anos é o pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário, ele não vai ter essa estrutura tão grande. Ele muitas vezes é o cara que está totalmente enfiado na operação. Então ele não vai ter tempo. Os caras falam assim, mas o cara vai produzir um sistema inteiro no Code. Com que tempo, irmão? O cara não tem tempo. O que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer um sistema inteirinho? Ele pode até fazer, mas ele não vai ter tempo, a grande maioria. Então a gente decidiu, porque, cara, eu vejo muito... 83% do mercado brasileiro é sustentado por pequenas e médias empresas e tem poucos sistemas que estão olhando para esse pessoal. Eu acho que um caso clássico que fez isso aí foi o Conta Azul, que foi um RP que, vou fazer um RP enxutinho, direcionado tal para atender essa galera. E deu super certo. Não nichou especificamente num mercado, mas nichou numa fatia das empresas, que por sinal é uma fatia grande pra caramba. Então, a gente sempre teve muito nessa coisa tipo da mensagem. Não é tanto de uma fatia de mercado, e sim da mensagem. Cara, eu sei a dor que tu passa porque eu também tenho empresa. Meu pai foi empresário, eu vivi dentro da empresa dele durante anos. Então eu sei como é que é estar preso na operação, estar com a barriga no balcão, não ter aquela coisa das ferramentas tudo fragmentadas. O cara tem um sistema de RP, um de CRM, um outro aqui, um outro ali, mas no final de contas ele não usa nenhum deles, porque é tudo uns elefante branco. Então a gente pensou mais ou menos dessa forma. Tô muito louco ou faz sentido? Cara, eu acho que eu te devolvo uma pergunta que é, pensando que pequenas e médias empresas são a maior parte das empresas no Brasil, elas sabem usar um CRM? Como é que você vai educar essas empresas no mercado? E aí eu acho que é uma pergunta, de novo, que cada um tem que levar para si, porque errado você não tá. Tu segmentou já, né? Só que daí eu volto pro meu viés de marketing, que é, você precisa captar essa demanda. E aí aqui tem N formas, mas para captar demanda, voltando na tese da educação, você tem que ajudar ela. Então, ajudar, sei lá, diz 3 clientes aí, 3 segmentos aí do teu que tu atende. Cara, a gente tem uma empresa que vende maquinários para a indústria têxtil. Ok. A gente tem clínica de saúde. Ok. A gente tem escritório de advocacia. Perfeito. São 3 processos de vendas totalmente diferentes. É bem diferente. Então, a forma como eles vão usar o CRM é diferente. E talvez os 3 vão ter sucesso usando o teu CRM. Sim. O ponto é, como é que tu vai levar essa mensagem pro mercado? Porque talvez a dor deles é... O advogado, cara, eu não tenho tempo, eu sei que eu preciso usar um CRM para organizar meus processos, minhas conversas, meu tudo, mas hoje eu uso, hoje a minha vida é assim, beleza. A clínica tem a secretária, que é uma bagunça e ela não consegue entender de negócio, e talvez a pequena indústria é um processo totalmente de vender na rua. Pra mim é isso, entendeu? Como que esses caras vão ver, aí volta na North Star Metric, como que esses 3 perfis vão ver o valor de usar vocês. Esses 3, curiosamente, que eu dei exemplo, nem foi de propósito, mas curiosamente, são 3 que contrataram, além do CRM, a consultoria comercial. Então aí volta no serviço. É isso, assim. É isso. Na verdade, elas contrataram primeiro a consultoria e aí veio a necessidade do CRM. Porque é o lance de criar essa coisa de educar. E 2 deles vieram de eventos nossos sobre
IA, vendas, negócios. Então Então tem essa camada de educação toda antes. E aí eu volto no ponto que eles se conectaram com o André, ou com o porta-voz da marca, e menos sobre o produto. Então, Sim. a partir do momento que eles ouviram o André no palco e pegaram a confiança de que o André é o cara que tá visualizando como o empresário de pequeno e médio porte tem que usar CRM para ter mais previsibilidade, mais crescimento do seu negócio. Pra conseguir competir. Cara, confio no André. Agora, como que o André pode me ajudar? Boa. Então, é isso. Uhum. Então eu não tô tão louco, viu, diretor? Pode ficar tranquilo. Tua aposentadoria tá garantida, diretor. Mas, ô Bianca, vamos lá. Eu quero... Beleza, a gente já tem mais ou menos um mapa Fez sentido? Demais. Porque assim, eu vivo isso todo dia. Pra mim é... Demais. Nada é escrito em pedras, mas eu vejo grandes transformações acontecendo. Então, é isso. Não, tudo que tu tá falando bate com todas as reflexões que a gente já fez aqui dentro sobre Boa. essa parte de posicionamento, de negócio, de educação e tudo mais. Vamos lá. A gente tá... já, acho que pontos importantes, fazendo aqui um garimpo de várias das coisas importantes que a gente foi faladas aqui. Acho que a questão que você falou que é muito interessante, eu acho que é uma decisão inteligente, a verticalização, e aí a gente entendeu que essa verticalização ela pode ter várias facetas, ela pode ser em cima de nicho, pode ser em cima de mensagem, pode ser, né, tem várias camadas ali, que é importante trazer dados para poder fazer essa verticalização, e não só do feeling e tudo mais, né? A questão de que cada vez mais você precisa acoplar educação e serviços dentro de uma gama ali da tua esteira de produto ou de como tu chega no teu cliente. Quero falar dessa parte de educação porque tu faz muito essa parte de educação, tem mentoria, tem o clube e tudo mais, né? Qual que é vamos falar assim, o cara que tem um SaaS, qual que é o momento para ele investir em abrir esses braços de educação? Se é antes, se é depois, se é durante, em qual timing, se é necessário o tempo inteiro? E onde que isso entra numa cadeia de prioridade, tu diria, com relação a simplesmente o inbound marketing tradicional, vou meter tráfego e vou focar em vendas aqui. Por que eu tô perguntando isso? A gente vem do mercado de educação, eu vi muito esse mercado de educação, e eu vi o poder que tem do ecossistema, de você usar a tua comunicação de influenciador, seja lá do que for, para daí você vender outras coisas dentro do teu ecossistema ali. Então eu sei que isso funciona. Só que eu sei que isso dá um trabalho do caramba. Tu produz conteúdo. Cara, isso suga a alma da gente. E tem vezes que, pô, tu tá lá, tá sozinho, tá iniciando um processo de, pô, tá lançando teu sistema, tá começando teu negócio. Qual que é o momento de você, pô, não, eu vou produzir conteúdo ou não, agora eu vou focar um pouco mais naquilo que é o feijão com arroz aqui primeiro? Uhum. Eu acho que não tem focar em um e o outro, porque o conteúdo é o pilar da vez. Então, quanto antes você fizer, mais você vai estar na frente de quem não tá fazendo. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre trago na mesa é: a vida de todo mundo é corrida e intensa, tirando talvez os nossos filhos que ainda estão brincando na escola. Né? Fora isso, tem galera... Quantos? Eu tenho um só, né? O teu, tu já me passou 2 vezes. Mas assim, tirando os nossos filhos que estão na escola brincando, todo mundo tá na correria. Então assim, eu falo, não tem mimimi. Uhum. E fácil não é. Porque senão, todo mundo também estaria fazendo. Então assim, não tem time. Eu acho que você sim precisa dividir o teu tempo e entender se esse tempo é 10%, é 20%, é 30% ou é 60%, mas tem que fazer. Você tem que dar o primeiro passo. E tudo na vida, quando a gente dá o primeiro passo, não é fácil, né? Porque te tira do desconforto. E aí, vem na mesa. Ah, mas eu não sei fazer. Então, você precisa trabalhar a tua habilidade de comunicação. Uhum. Cara, isso é inegociável nos tempos de hoje, André. Assim, pra mim, um founder ou um empresário que não tem uma habilidade de comunicação, ele tem que treinar isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Ok, então você tem que entender que quando você assume isso, você vai ficar pra trás. Eu falo assim com propriedade porque pra mim é a verdade que eu vivo e eu acredito muito nisso, tá? Uhum. Como que eu trago daí, como é que eu vejo isso nos negócios? Eu acho que tem 2 vertentes. Você pode trazer, como você falou, dentro do teu produto, dentro da tua tecnologia, uma área de serviço. Então, você pode fazer consultoria. Tem um braço de serviço. Você pode ali, ter um braço mais mais consultivo. E aí, você vende um projeto de serviço. E quando você faz isso, você se torna o cara que educa o mercado, que educa o teu cliente para usar mais. Mesmo que numa escala menor, mas você tá fazendo isso. Porque você tá fazendo o teu cliente tirar melhor proveito daquilo que você faz. Tipo e quando ele tira o melhor proveito, ele vai ter Talvez melhor essa seria a melhor forma pro cara começar isso de uma maneira mais fácil, tu acha? Porque pensando em evento, em outras coisas, é mais complexo de fazer. Mas eu acho que eu tenho um negócio legal que...
Aí ele conecta na linha do inbound. Porque eu acho que sim, o inbound daquele cara que tu faz uma campanha pra levantar a mão, esse inbound, ele não existe mais. Pra mim, o que é o inbound Interessante isso. novo? Cara, é você usar o poder da educação como uma estratégia de aquisição. Entendi. E aí, eu acho que uma forma que eu ajudo as pessoas a darem esse primeiro passo, porque eu acho que ele é o equilíbrio entre não é algo nada estrondoso. Meu Deus, tô batendo no microfone. Sorry. Só fica de olho se ele não desligou, porque esse nosso microfone, ele é sensível. Não, mas ele tá verdinho. Se você passa o dedinho aqui assim, ó, ele desliga. Tá. Pra mim está verde, qualquer coisa você... Não, tá tudo boa. certo. Tá, voltando. Então, se antes você fazia um criativo, qualquer coisa, e você gerava um lead, agora você precisa fazer uma comunicação mais em massa e mostrar por que você é bom pra pessoa te escolher. Então, lembra do webinar de 2018? Sim. Tradicional, né? Opa, funciona ainda. Né? Eu acho que é a mesma tese, só que no pilar de educação. Então, antes a gente falava muito do nosso produto para resolver a vida do cliente. Então, quando você traz essa mesma visão de educar o mercado por meio de alguma coisa que aquele cliente está sentindo, de dor, você se torna um porta-voz, você leva uma mensagem pro mercado, você se posiciona e ainda você pode captar um lead. Porque esse lead vai converter porque ele tem interesse naquilo. Quer dizer que você vai usar esse lead para mandar pro teu comercial? Não. Quer dizer que você tem que criar uma estratégia pra fazer esse cara nutrir. Ele até ele levantar a mão. O que é nutrir? Ah, é mandar um monte de e-mail? Não. Nutrir é você continuar educando ele com mais conteúdo, com mais lives, com mais coisas que fazem sentido pra ele. O que tu não pode pecar nisso? Se antes você fazia um webinar meio bosta, ou você colocava lá o cara do suporte pra falar e responder as perguntas, a galera ainda te considerava. Porque era você e você era o cara, aquela solução era boa. Hoje, o que tu não pode fazer de errado? Entrar numa qualquer live, qualquer coisa, e falar algo que não gere valor pra ele. Enrolar. Aí você perdeu toda aquela tua energia. Então, se você for dar esse passo pra usar como uma estratégia de geração de demanda, você tem que estar muito preparado pra falar de negócio, e você tem que ser muito bom em entender as dores do teu mercado. Porque senão o cara já vai te desconsiderar dali, né? E você vai perder a credibilidade. Então, acho que esse é um braço educacional de gerar conteúdo que eu acho que começa a posicionar as marcas e os fundadores, os porta-vozes, num pilar mais leve, sabe? Mas, de novo, você precisa ter habilidade de comunicação. Porque senão tu sempre vai trazer uma desculpinha na mesa e aí a desculpa é tua, não é minha, não quer fazer paciência, sabe? E muitas coisas que eu vi, a gente lançava experts, né? Então, parte do nosso trabalho era convencer o cara a fazer exatamente isso daí. Cara, você tem que fazer, porque você tem que aparecer, tá, não sei o quê, blá, blá, blá. Muitas vezes a objeção que aparece é, eu não tenho nada pra falar, o que eu falo é mais o mesmo, porque eu concordo totalmente contigo. Cara, você tem que saber o que você fala. Mas o que eu mais percebo é que o cara sabe, ele é bom, mas ele acha que não é bom o suficiente. Porque ele acha que tudo que ele... Porque pra ele, muitas vezes, pra ele é óbvio o que ele sabe. É o famoso, né? Mas pro outro cara não é tão óbvio assim. Pô, eu volta e meia, eu passo por essas coisas assim. Cara, a gente vai fazer uma palestra, semana que vem eu vou falar num evento de moda. Não tem nada de moda, mas eu vou falar de IA. Às vezes dá aquele frio na barriga assim, pô, cara, será que vai fazer sentido? E normalmente faz sentido. Eu acho que esse é um conselho também que eu sempre dava, de tipo assim, cara, acredite mais de que a tua mensagem ela faz sentido para a maior parte das pessoas, porque para ti pode ser óbvio, mas tem muitas pessoas que aquilo não é uma coisa tão óbvia assim. E quer ver como eu faço eles saírem desse não óbvio? Ah, não sei o que falar. Beleza, vai lá no teu suporte, pega as 10 principais perguntas que tipo assim, ranqueia e responde caixinha de pergunta nisso. Ah, mas eu acho que... Não, é o teu cliente que tá perguntando, não é você que quer... Então, assim, se o que o teu cliente tá perguntando é óbvio pra você, que bom, você é perfeito, entendeu? Agora, usa isso a teu favor. Junta 2 e faz uma live, junta 3 e faz um mini evento. Usa... Eu falo que... Os empresários, eles negligenciam o poder que tem dentro de casa. Porque a gente tá sempre olhando pra fora. Ou pro vizinho, que a grama é mais verde, ou pro outro empresário, que tem uma ótima habilidade de comunicação e eu não tenho, ou pro cara que tá faturando mais que eu. Tá bom, todo mundo tá crescendo em proporções iguais ou não, mas independente disso qual que é o poder que você tem dentro da tua casa, que você não tá usando a teu favor. Uma coisa que sobre essa parte de educação e tudo mais,
um risco que eu acho que o cara do SaaS, da área de tecnologia, tendo feito especificamente, a gente fez essa migração, né? Pode ser uma visão enviesada de bolha também, porque eu vivi essa bolha do marketing digital. Mas quando eu comparo agora, vendo esse cenário todo de inteligência artificial e de como ficou mais barato produzir sistemas, não nem falando de SaaS, porque, cara, o cara fazer um SaaS de verdade, tu não vai conseguir fazer ele 100% com IA. Mas um micro SaaS muitas vezes resolve muita coisa. E às vezes micro SaaS estão tirando o mercado de SaaS até consistentes. Porque, cara, às vezes pro cara que tá comprando, ele só quer aquilo ali mesmo, já resolveu o problema dele e tá tudo certo. É que boa parte da galera que veio do mercado de tecnologia subutiliza, vamos dizer assim, esses canais de comunicação, presença digital e tudo mais. Porque a galera é mais tech, né? Mais nerdona, assim, né? Não é tanto de comunicação. E quando eu comecei a perceber um movimento de cada vez mais o mercado de lançamento tá mais prostituído, cada vez dando menos resultado, e essa galera do mercado digital, esses influenciadores, esses caras que têm voz, esses caras que são malandros, que sabem vender, começaram a ver que, tipo assim, cara, não tá mais tão complexo assim lançar um sistema, eu posso pegar 2, 3 dev aqui e rapidinho eu subo um sistema, eu já tenho uma audiência, eu vou vender para esses caras, vão comer esses caras aqui com farinha, porque eles têm a comunidade, eles têm a comunicação. Sim. Então, para esse cara, muitas vezes é muito fácil. Agora, para esse outro cara aqui, é um risco, porque ele precisa, que nem tu falou, precisa desenvolver isso daí, que senão ele vai ser atropelado. Como que tu tem visto, tu que conversa mais, muito provavelmente com esse pessoal, tu conversa com os dois lados, né? Com o de marketing, mas também com o pessoal de B2B. Qual a porcentagem dessa galera de B2B que já acordou para isso, que já está produzindo conteúdo? Ou se não, cara, ainda está um oceano azul, se tu souber produzir conteúdo em SaaS, tu vai atropelar? Infelizmente, muito baixa ainda, André. É. A galera que eu falo são startups, SaaS, né? Nem sei se esse conceito de startup ainda existe, mas tá na ponta da minha língua, eu falo isso há muito tempo. Mas imagina que são empresas de tecnologia, B2B, que faturam entre 1 milhão ano a 1 milhão mês. Porque a nossa tese é como que você chega em 1 milhão. Então, quando o cara chega em 1 milhão mês, ele tem um outro desafio de crescimento. Outra realidade. E nesse meio, que é muita coisa, vamos lá. Nesse meio, quando os founders são totalmente voltados para tecnologia, pouquíssimo fazem. Eu falo pouquíssimo, sei lá, 5%. E quando a empresa tem um founder que é o cara do vendas, porque, né, normalmente assim, ou é o cara de tecnologia, né, e o cara da operação, ou é o cara da tecnologia e o cara de vendas. Ser da operação / vendas e ser o cara da vendas e operação, pra mim muda. Porque o cara que assume vendas tem um poder de comunicação melhor. Ele pode até não gostar, mas se ele entrar na frente de uma câmera, ele vai desenrolar. Agora, se tu é o cara da operação que tem que fazer vendas, tu não é o cara que é um bom comunicador. Então, o perfil do founder ali, ele impacta muito nessa tua pergunta. E pra mim, no que eu vejo, ainda é muito pouco. Inclusive, é isso que eu bato muito na tecla com eles, nos nossos eventos, nas nossas mentorias. Cara, eu sei que é difícil. Ah, mas é fácil pra você, porque você dá... Não olhem pra mim. Pra agora, gente, né? Também é difícil. Cara, eu passo horas fazendo conteúdo. Eu tenho uma... né? Você deve ter uma agenda fechada pra fazer conteúdo. Sim. Mas eu entendo. Eu acho que aqui daí tem um negócio de mentalidade / crença, tá, André? Porque eu, Bianca, entendi que ou eu vou fazer, ou eu vou fazer. Ponto. O ponto pra você é o que tá te travando, como tu quebra essa tua crença e como você coloca isso como uma prioridade. Assim como tudo na vida. Tu acha que faz sentido pro cara que é do... Por exemplo, cara, o cara tem uma empresa de B2B, às vezes muito mais consolidada, ele não é desse perfil de comunicação, beleza, ele entende que ele tem que produzir, mas faz sentido ele talvez buscar um sócio que seja um comunicador? Com toda certeza. Eu vi isso acontecer, não sei se foi a partir disso, né, necessariamente, mas até a gente teve numa mentoria lá na Premier Soft, eu não vou abrir detalhes do que eles falaram lá dentro, porque eu não sei se eles gostariam que falasse os detalhes de lá. Mas o que é público é que tem aquele cara que é o Mac Masi, conhece ele? Ele foi um dos caras que desbloqueou o iPhone e tal, ele é um cara, comunicador, um cara muito bacana, eu conversei com ele lá no almoço da mentoria que eu tive lá, e ele entrou de sócio na Premier Soft, e tá trazendo toda essa bagagem dele, vai trazer agora o Sacani aqui pra Blumenau, eu não sei se trouxe ou vai trazer, alguma coisa assim. Então ele tá entrando junto com o JP e com o Rodrigo ali pra
abrir esse canal de comunicação. Por mais que os dois também são caras comunicativos, mas não tem um canhão de comunicação tão grande quanto ele. Faz sentido o cara buscar, faz sentido trocar share da empresa ali para poder trazer um comunicador desse, ou talvez contratar. Você já viu algum caso desse daí dentro dos mentorados? Cara, contratar eu acho que é um risco, porque você... Fica na mão do cara, né? Você fica dependente da pessoa, né? Então, mas sim, eu acho que trazer alguém que participe da empresa, que seja responsável por fazer a empresa crescer nesse viés, pra mim faz total sentido, por quê? Tudo bem, às vezes você não tem essa habilidade, você não quer desenvolver, mas você entende que é prioridade. Então, é o questionamento que eu, inclusive, faço pros founders. Se você não tem tempo, não quer fazer... Quem vai fazer? É a mesma coisa sobre vendas, André. Vendas é ainda o maior desafio das empresas. E aí, contratar hoje um head de vendas, um cara que lidere a área de vendas da empresa, é sempre a corda bamba entre um risco que você corre, porque se essa pessoa sair, você também vai perder a operação, e você não ter essa pessoa. Então, o que a gente sempre indica é, cara, se você não tem ninguém dentro do teu time de founders, de sócios, que representa essa parte, traga alguém. Mas traga alguém como um vesting, ou que tenha uma participação da empresa para ela representar a empresa, para ela vestir a camisa de verdade. E eu acho que essa mesma tese, ela vale na área de comunicação. Agora, o que essa pessoa vai vestir, qual a camisa que essa pessoa vai vestir? Quanto? Aí depende de cada tamanho de canal ali, né? Sentido, tá? Você falou de vendas agora. E só um ponto extremamente importante pra gente fechar o bloco de comunicação, se é que tu vai fechar. Eu acho que quando a gente fala em comunicação, todo mundo acha que tem que abrir a câmera e fazer vídeo, né? Mas, cara, o LinkedIn tá aí. Então, é o que eu falo muito pras empresas. Como eu trabalho com B2B, o LinkedIn é um porta-voz pra isso. E hoje tem tanta IA. Por que o bendito não faz uma linha editorial pra se comunicar? Entendeu? Então, é isso. O ideal é... Eu, assim, cara, no dia que a gente esteve lá no evento lá na Contábeis, até uma das coisas que... A gente trocou o Jordan Hang estava fazendo a palestra dele, ele falou bastante sobre isso daí. Eu acho que sempre tem uma briga assim entre produzir conteúdo com IA, não produzir conteúdo com IA e tal, não sei o quê. Eu acho que o ideal é você produzir conteúdo autoral, usando a IA para te auxiliar, trazer ideias e linhas estratégias. Mas, cara, eu sempre falo assim, eu vivo no mundo real, cara. Se você não tem tempo para produzir autoral, faz com IA então, mas faz alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer. Não adianta ficar parado. Quando o momento especial acontecer, ou quando eu tiver equipe para produzir conteúdo, eu vou produzir. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente, na verdade, sempre não consegue fazer uma balança, né? Porque o equilíbrio na vida não existe. Então, o equilíbrio, talvez no conteúdo das balançando pessoas... para um lado ou para o outro. Então, obviamente, tem que fazer, tem que ter os cuidados, mas não deixa... Eu acho que a mensagem final é... Não deixem de fazer conteúdo. Enfim, acabou o podcast. A gente vai acabar o podcast, mas antes eu quero fazer uma pergunta e eu acho que essa é polêmica. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Lá vem. Cara, quando a gente fala de mercado de vendas especificamente, uma coisa que se popularizou muito recentemente, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que esse é o único caminho, tem gente que acha que isso aí é uma porcaria, são os tais dos departamentos de venda, tocador de tambor e buzina e gritaria e aquela coisa da dia de fechamento, pressão, ligando pro cliente até o último dia. Qual que é a tua visão sobre isso, sobre esse tipo de processo comercial? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que acha que isso faz sentido, que tem dentro do seu negócio, mas tem muita gente que não acha que isso faz sentido porque gera um estresse com o cliente. Qual que é a visão da Bianca? O que tu instrui e qual que é o teu feeling com relação a esses departamentos tocadores de tambor? Eu acho que isso tem muito a ver com o posicionamento e a comunicação que a empresa quer fazer no mercado. Vida real. A Movidesk era uma empresa totalmente, cara, vida louca. Traduzindo os founders eram novos, a galera, sei lá, a faixa etária era entre 22 e 27 anos. Então, a cultura da empresa foi moldada para isso. Então, quando a gente saía tocando buzina e colocando isso nas redes sociais, faz sentido. O cliente se sentia parte daquilo. Na verdade, eles pediam para postar o vídeo deles nas redes sociais, porque eles achavam aquilo o máximo. Então, eu acho que saber quem é o teu cliente ideal também vai de encontro com a cultura da tua empresa. Se o teu cara é um cara... Se você vende só pra galera tech, que é totalmente fechada e não gosta nem de abrir a câmera, como é que você vai sair comemorando e gritando com ele no telefone? Então, eu acho que isso parte da cultura e do posicionamento e de quem que é o teu perfil. Acho que até talvez o tipo de produto, assim, né? Porque, por exemplo, a gente
percebe que às vezes em uma linha de produto que é um produto de decisão mais rápida, decisão ali de, sei lá, 10, 15 dias, que em média de decisão, cabe um aperto. Mas, pô, tu tá falando de um outsourcing às vezes, que é um produto de uma decisão que leva às vezes 6 meses, que é um produto que vai passar por diretoria, por CEO, para essa decisão ser tomada. Às vezes tu gera só um desgaste se tu for fazer isso. Então também conhecer o cara que tu tá vendendo, como você falou, e conhecer qual que é a situação e a circunstância daquela compra acontecer, porque às vezes você tá fazendo um esforço que tá fazendo uma pressão que você vai perder o cliente no próximo mês porque você fez aquela pressão desmedida naquele momento ali. Eu acho que daí entra um pouco do feeling e da cultura, né? Então, sim, tem produto, que você falou, tem o perfil do cara que compra, tem a cultura da empresa e tem o posicionamento da tua marca no mercado. Eu acho que é esses pilares pra você entender como é que tu cria esse equilíbrio. Eu tava num evento do clube que eu participo e o Alfredo fez um talk lá e ele falou muito sobre a fome dos vendedores, porque o G4 Educação, ele é essa gritaria, loucuragem, confusão, gritaria. E é a cultura da empresa. Eu particularmente gosto. Aqui, final de mês, é doideira. Eu sou fãzaça disso. Só que tem cliente que às vezes fica meio... porra. Às vezes acontece no meio do caminho. Só que eu acho que a coisa interessante que ele trouxe é que, assim, eles têm diversos perfis de empresários, como a gente falou. Então, tem o cara porra louca e tem o cara, extremamente sério e técnico. Esse cara, pra ele fechar, ele não quer um vendedor gritando e no último... Ele quer o quê? Fulano, você então topa fazer um almoço com o Alfredo? Então, ali o que o Alfredo trouxe de visão sobre o processo de vendas do G4 é que eles conseguem classificar os clientes e montar processos que são agressivos, mas que respeitam o perfil. É um podcast que ele fala isso? Não, foi no evento, ele ficava como speaker. Então, ele respeita, tem um processo com base no perfil comportamental do cliente. Mas isso não deixa de acelerar o processo, porque eles são faca na caveira. Então, assim, o vendedor tem... Só que ele vai abordar de um jeito que faz um rapport ali com aquele cliente. Então, assim, uma coisa que eu sou muito fã, André, é entender perfil comportamental, cara. Isso aí eu sou, mega fã. Eu acho que todo mundo na vida tinha que fazer essa disciplina também. E aí, isso casou muito com o que o Alfredo trouxe, porque ele falou, cara, eu dou pros meus vendedores 10 cartas. Então, eles sabem que eles têm 10 pessoas pra levar num almoço comigo. E minha agenda tá fechada na semana pra eu fazer um almoço em grupo de 10 pessoas ou 10 almoços diferentes. Isso tudo vai depender do quê? Aí eles têm o score deles lá e tal. Porque antes, o que o vendedor usava? Pode mandar um vídeo aqui? Porque se tu mandar um vídeo aqui, vai fechar esse cliente. Então, ele falou, cara, eu doso muito isso. E as cartas que eu dou pro meu vendedor. Mas o ponto é, a gente é agressivo nas vendas. Isso não muda. Top. Então, é isso. Top. Bianca, agora sim a gente pode ir encaminhando pro final. Eu acho que essa pergunta aí precisava acontecer antes do final. A gente... Tá bom? Boa, certo. não, tamo on time. Eu tô aqui, só com o meu olhinho direito aqui, ó. A gente sempre encerra com uma provocação, que a ideia é o seguinte. Daqui a alguns anos você vai lá, fuça esse podcast e vê assim, talvez a gente não tava tão errado assim. Tão doido. A gente vai fazer um exercício de previsão aqui mesmo. Então, cara, pode falar o que vier do coração. O que a Bianca espera do mundo daqui a 10 anos? Como que você espera que o mundo seja daqui a 10 anos? O mundo que a tua filha tá com quantos anos agora? 5. 5 anos. Ela vai ter 15 anos. Ela vai estar entrando, talvez, no mercado de trabalho. Socorro! Se tiver mercado de trabalho. Socorro! Tá bom? Como que vai ser o mundo... Como é que é o nome da tua filha? Martina. Da Martina de 15 anos. Como vai ser o mundo? Eu acho que essa onda de IA vai ser como um filtro. Então, imagina um filtro que não é um buraco muito grande, então se tu não se adequa àquele buraco, tu vai ficar pra trás. Isso quer dizer que a galera mediana, a galera que não tem uma visão de mundo, que não tá conectado com Deus... Que é morna. Cara, vai ficar pra trás. Agora, isso também vale pra área de atuação independente. Então, eu acho que, assim, não dá pra gente ser morno. A gente tem que ter muita força nos nossos valores e nos nossos princípios. Isso torna pessoas mais humanas. Então, eu acho que, sim, a gente vai viver estamos vivendo num momento bem agressivo, onde a tecnologia tá muito à tona, só que esse filtro vai levar essa galera que é muito mais de tecnologia do que humano. E eu acho que o mundo vai ser mais humano.
sabe? Por mais que a gente tá no hype da tecnologia, vai se potencializar. Eu sou muito a favor de inteligência artificial, de tecnologia. Eu acho que isso muda a vida e nos evolui como pessoas. Só que pra mim a evolução mesmo das pessoas tá no quanto elas são conectadas com Deus, têm princípios e valores claros, porque pra mim é isso que vai sustentar, né? Então eu acho que a Martina vai se deparar com um mundo mais vivo, com mais cor e com uma galera muito foda. E ela vai ter que ralar pra caramba se ela quiser, tipo, entrar numa cadeira de executiva ou se ela quiser ser uma grande empresária, porque a barra vai subir muito alta. Eu uso essa frase direto, assim, quando eu falo pros meninos, cara, eu acho que o nível do topo vai subir muito, mas a quantidade de pessoas abaixo desse topo vai ser maior do que é hoje. Perfeito. Assim. É, porque, que nem você falou, cara, infelizmente, e é por isso que o comunismo não funciona, a média é baixa. É. Agora, a inteligência artificial, essas tecnologias e tal, a tecnologia de modo geral, vamos lá, nem inteligência artificial, ela potencializa o cara que é bom, mas ele só tava precisando de uma chance, um caminho, uma ferramenta, porque o cara que é morno, se tem tecnologia, se não tem tecnologia, ele vai ficar lá do mesmo jeito, e é isso aí. É isso aí, André, tô contigo. Diretor, que aula, hein? Vice? Sensacional, hein? Ganhamos uma consultoria gratuita. Esse é o sinônimo Tá de consultoria pago, tipo gratuita. assim, tá Depois você pago? pode manda o boleto lá daí, tá? Tá tranquilo. Turma, espero que tenham gostado. Curtam aqui, curta, comenta, tá? A gente vai colocar nos comentários aqui também as redes da Bianca, o perfil da Bianca, o site da Águia Leão. Eu não te pedi a explicação, mas a gente vai fazer um Tá bom. conteúdo depois explicando isso daí. Eu te conto um secreto. Fica com o looping aberto. Tá bom. Para agradecer a presença de todo mundo, curtam, compartilham. Bianca, muito Obrigada. Obrigado pela aula e sejam bem-vindos ao futuro.